Olá, eu sou Joaquim Guirotti e eu sou professor de cinema com mestrado em roteiro de cinema e doutorado em comunicação. E por isso eu gosto de analisar produtos de comunicação como filmes. Mas antes eu queria falar sobre um artigo que eu li, já faz um tempo que foi publicado no New York Times, que se chama Nós não podemos olhar mais Guerra nas Estrelas, We Can't See Star Wars Anymore. É um artigo muito interessante, escrito por um ensaísta chamado Tim Kreider, ou Kreider, não sei qual é a pronúncia, no qual ele começa com um exercício de especulação. Ele fala pra gente pensar assim: imagina que Guerra nas Estrelas foi lançado em 1977, né, que é o ano no qual o filme foi lançado, o original, hoje em dia é chamado Uma Nova Esperança, pra quem gosta aí das franquias e tal, e que na época ele fez, assim, a mesma bilheteria que os filmes da Disney costumavam fazer nessa época, entre 16, 20, 22 milhões de dólares, uma coisa assim. Imagina que ele não foi um super sucesso, não foi a maior bilheteria da história do cinema até então, que foi o que ele foi no mundo real, né? E ele começa a desenvolver como que a gente observaria de forma histórica esse filme dentro desse contexto. Então, nos anos 70, como a gente sabe, isso já foi muito registrado pela história, né? Você tem aquele movimento da nova Hollywood, encabeçado pelo Coppola, pelo próprio George Lucas, pelo C. Peckinpah, pelo Martin Scorsese, pelo Hal Ashby, pelo Michael Cimino. Vários cineastas que fizeram filmes assim que eram bem anti-establishment, né? Essa frase establishment é maravilhosa, esse termo. Eram bastante questionadores, então você tem filmes que nem Um Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson, que é sobre uma espécie de rebelião contra, né, o sistema de encarceramento por problemas mentais, por assim dizer. Você tem filmes como Um Dia de Cão, do Sidney Lumet, que é um filme bastante controverso, assim, um assalto, você tem a perspectiva dos assaltantes e tal. Você tem O Franco-Atirador, do Michael Cimino, que ganhou o Oscar de melhor filme, que mostra o impacto psicológico da Guerra do Vietnã nos veteranos. Você tem todos esses filmes que estão ganhando Oscar, você tem Todos os Homens do Presidente, né, que mostra o escândalo de Watergate, quando o Richard Nixon, que teve que renunciar, colocou escutas na sede do Partido Democrata, né, no prédio Watergate. E aí vem o Spielberg e o Lucas com Tubarão, e depois com Guerra nas Estrelas, o Lucas, é claro, e fazem esses blockbusters que são bem populares, são divertidos, não estão lidando com corrupção humana, não estão lidando com guerra, não estão lidando com uma denúncia social, pelo menos não diretamente, né? Claro que você pode projetar o que você quiser em qualquer filme, no final das contas. É aquela famosa frase que é uma porcaria, né? Tudo é político. Não, não é tudo que é político. Você pode fazer uma leitura política de tudo, mas você falar que tudo é político é uma afirmação que resume as coisas à política. Você pode falar que tudo é psicológico também, até aí, ou escolher outro critério. Mas enfim, isso é outro debate. De qualquer forma, esses filmes não são particularmente politizados, eles não são feitos para que você analise ideologicamente as coisas, e eles trazem esse escapismo, essa diversão, né? Um filme de um tubarão atacando uma cidadezinha praiana, ou um filme que é basicamente Flash Gordon com outras referências ali de aventura e de ficção científica e basicamente de entretenimento e diversão, que é o Guerra nas Estrelas. E ele aponta para um fato interessante, né, de que o filme ele é muito bem feito. Então a ficção científica até aquele momento era feita assim com cenários de papelão e efeitos especiais que não eram tão bons, e o Guerra nas Estrelas muda isso, porque traz efeitos de alta qualidade, né? O George Lucas fundou uma empresa de efeitos especiais para poder fazer os efeitos do filme. Ele queria que tivesse um acabamento, valores de produção, que o filme tivesse valores de produção muito bons mesmo, que chamasse atenção por isso. Então ele não ia ficar satisfeito ali com um visual de Forbidden Planet, né? Um filme dos anos 60, tá? Ou aquela ficção científica dos anos 50, que realmente tem cenários que você vê que são falsos. Claro que a tecnologia havia evoluído também até aquele momento, mas ele deu um passo
muito grande fundando a Industrial Light and Magic só para conseguir os efeitos que ele queria. E os críticos na época falaram muito sobre isso, né? Nossa, isso aqui é como se fosse um Flash Gordon, assim, né? Um Buck Rogers, mas tem trilha sonora orquestral, tem efeitos especiais de última geração. Ele é um filme que, ao mesmo tempo em que ele tem esse aspecto mais juvenil, de cultura popular, de vir dos quadrinhos, uma mistura de elementos ali de cultura popular, de seriados de aventura e coisa e tal, ele leva o universo dele a sério, né? Então é por isso que o universo do Guerra nas Estrelas é tão imersivo, a gente assiste aquilo, os efeitos sonoros são muito bons, né? Eles são muito bem feitos, sempre foi uma coisa assim que foi destacada no Guerra nas Estrelas. O fato de que o acabamento do design de som é excelente, misturado à música do John Williams, isso faz com que você assista o filme e se sinta parte daquele universo. Mas se o filme não tivesse sido esse sucesso retumbante, ele ia ser uma nota de rodapé ali, né, na biografia de um diretor que tinha 2 filmes. Um deles tinha sido já um grande sucesso, que é o Loucuras de Verão, o American Graffiti, que é uma comédia bem nostálgica, e o outro é o THX 1138, que é um filme de ficção científica mais experimental. Então o Lucas, ele era esse diretor meio experimental mesmo. Se você pega os curtas dele que ele fez quando ele estava na escola de cinema ainda, eles são filmes, Look at Life, por exemplo, né? São filmes experimentais, são filmes que brincam muito com a técnica de montagem, com narrativa, com linguagem. Eles não têm uma narrativa tradicional. O Lucas se via, e acho que ele ainda é, na verdade, como um cineasta experimental e de vanguarda. E mesmo o Guerra nas Estrelas é uma composição de vanguarda, de certa forma, porque ele combina essa coisa da cultura pop, né, os seriados de western, os filmes de western, o Buck Rogers e o Flash Gordon, esses quadrinhos de ficção científica e novelas pulp de ficção científica, com a influência do Kurosawa, de cinema de samurai, com a influência da ideia da força. Então uma coisa meio mística oriental, assim, que você tem no Yoda, né? Você tem nos Cavaleiros Jedi em geral. Essa influência também de uma coisa de guerreiros medievais, né? Que são os Jedi também. Então espadas, princesas, castelos, masmorras, né? A Estrela da Morte, se você quiser colocar assim. Aventuras com cavaleiros e princesas sequestradas. A princesa Leia é sequestrada pelo Império. Ele combina uma série de referências ali que fizeram uma coisa realmente única, então ele tem esse sabor também. O texto foca bastante na ideia de que o Guerra nas Estrelas, né, o Star Wars original, a gente tem uma ideia já consolidada do que é a série, porque já é uma franquia que está estabelecida e a gente trabalha com franquias hoje em dia, né? Marvel, tudo é franquia. Harry Potter, que seja. Mas na época que ele surgiu era tão diferente e era uma mistura de coisas, como eu estava falando. Então filmes da Segunda Guerra Mundial, que nem o Dam Busters, né, que é a sequência final na Estrela da Morte, é muito inspirada nesse filme. Faroestes, né, a própria cena do tio Owen, né, e da tia a tia Beru, do Luke Skywalker mortos ali, é tirada também de uma referência do John Ford, né, o Rastros de Ódio. Como eu falei, filmes de capa e espada, filmes de batalhas medievais e histórias medievais. É uma mistura mesmo, é uma coisa bem pós-moderna, de certa forma, né? E é uma soma do que é o cinema, de certa forma. E ele também é muito produto dos anos 70. Nos anos 70 você tem algumas animações que são um pouco diferentes, assim, que são até, de certa forma, um pouco experimentais, por assim dizer. O Planeta Selvagem, por exemplo, que é um desenho animado ali de ficção científica do começo dos anos 70. Ou os desenhos animados do Ralph Bakshi, né, que fez o Fritz the Cat e a Heavy Traffic, ou já na seara da ficção científica ele fez Wizards, que foi lançado logo junto do Guerra nas Estrelas, aliás, e também é um desenho animado voltado para fantasia, assim.
Então os anos 70 tem vários outros, né, dessa época, que são uma coisa meio underground, e a própria revista Metal Glam ou a Heavy Metal, que em termos de estética, pelo menos, assim, de design, tem algumas referências e alguns artistas que têm relação com o Guerra nas Estrelas, com Star Wars. Então o filme é bastante subproduto disso, dessa época, desse período da história, e hoje em dia meio que não parece tanto. E também politicamente, né? A gente tinha, assim, o Watergate tinha acontecido não tanto tempo atrás, né? No começo dos anos 70, o Richard Nixon e o Partido Republicano tinham colocado escutas na sede do Partido Democrata, no prédio de Watergate, e isso fez com que o Nixon tivesse que renunciar, e foi um grande escândalo político. E a Guerra do Vietnã tinha acabado de terminar ali em 1975, com a queda de Saigon, e essa guerra foi traumática para os Estados Unidos, porque eles não conseguiram erradicar, né, as tropas que eles queriam tirar de lá, e perderam a guerra. E de certa forma os rebeldes, que são um grupo que são um pouco improvisado, né, na sua organização, pelo menos em relação e em comparação ao Império, que é todo estruturado de uma forma militarista e absolutamente regrada e rígida e bem fascista, né? Os rebeldes, eles representam ali um contraponto, uma alternativa que de certa forma reverbera um pouco até na contracultura, e o próprio George Lucas falou que ele se inspirou parcialmente, pelo menos assim, na ideia de você ter um grupo de pessoas que como os Vietcongs, né, no Vietnã, estavam lutando contra um império, por assim dizer, né? Os Estados Unidos não é um império exatamente, apesar de algumas pessoas usarem esse termo para os Estados Unidos, mas é o maior exército do mundo, já era. Naquele momento já tinha, né, uma escala industrial no seu exército, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e eles estavam, como fala o clichê, né, os Vietcongs eram soldados de pijama, né, lutando ali, chinelo, contra toda a estrutura do exército americano. O Lucas chegou a citar, né, que isso inspirou ele a de certa forma, formular pelo menos os aspectos estruturais dos rebeldes. Então, essas referências estavam presentes e se tornam até mais claras no Retorno de Jedi, né, no qual você tem os Ewoks, que são ursinhos da floresta lutando contra os soldados do Império, realmente, assim, como se fosse nas florestas do Vietnã, de certa forma, né, uma citação, assim. Então esse contexto todo é bastante interessante, porque ele permeia essa fundação do que hoje em dia já é uma franquia, né, do que já está estabelecido, mas deixa realmente ali claro o contexto no qual esse filme saiu, e que é um contexto que a gente não olha tanto hoje em dia. E então o texto passa para a parte que vai me ajudar aqui a analisar o Skeleton Crew, é que ele fala que quando Guerra nas Estrelas foi feito, né, você tem uma coisa muito diferente, como eu estou falando, e você tem umas imagens que chamam a atenção naquele universo, que era muito incipiente, era muito inicial, era muito novo naquele momento. Então você vê o Chewbacca, um pé grande pilotando uma nave espacial. Na sequência da cantina você tem uma banda que parece uma banda dos anos 50 nos Estados Unidos tocando, só que ela é composta por aliens, espadas laser. Tudo chama atenção, tudo é diferente, e aquele universo ele vai se desdobrando na nossa frente, ele vai surgindo na nossa frente, assim, com essas imagens impactantes, de uma forma gradual. E hoje em dia, como a gente já teve tantas sequências, tem livro do RPG, tem quadrinhos, tem um monte de livros que expandem o universo, agora os seriados já, todos os personagens que aparecem, né, até os personagens que aparecem no fundo, assim, um alienígena que aparece ali no fundo, eles têm uma história, eles têm um nome, tudo foi explicado ao extremo. Não tem mais segredo, não tem mais esse mistério que o primeiro filme tinha. E
O texto indica que, na verdade, o universo que o Lucas criou, ele não é um universo tão profundo assim. É uma ficção científica um pouco vaga, de certa forma. Ele não tem a profundidade, de acordo com o texto, de um Tolkien. Não é a Terra-média. É uma ficção científica ali que é uma mistura, como eu falei, Buck Rogers com Flash Gordon, né, com aqueles quadrinhos de ficção científica dos anos 50, com um pouco dos filmes de ficção científica dos anos 50 e tal. Então, ele é meio genérico em alguns aspectos. Tem os alienígenas, tem alguns monstros, tem planetas esquisitos que você encontra em outros livros e histórias de ficção científica, né? Tem um pouco de John Carter, de Marte também. Então, ele acaba soando um pouco fraco pra gente, de certa forma. Tem a questão da força, que traz esse aspecto quase religioso e metafísico e filosófico, que realmente aí chama a atenção, é um diferencial, eu diria. Mas no que diz respeito ao universo em si, ele realmente é um pouco vago, de certa forma. E isso vai entrar no que é esse universo expandido que a gente vê inclusive no Skeleton Crew. Quer dizer, a gente ficou saturado do filme, né? Ele se tornou uma marca cultural e uma franquia tão grande que fica difícil observar o filme original novamente. E ele termina com uma sugestão que eu achei bastante poética e provocativa, que é muito boa, muito interessante se a gente levar em consideração algumas das imagens originais do filme original, né? Então ele fala: pode chegar um dia, num futuro distante, depois que os direitos autorais vampiricamente estendidos da Disney tiverem expirado e todos os detritos culturais acumulados tiverem se erodido, quando as pessoas terão esquecido Star Wars e poderão finalmente vê-lo novamente. Vistas outra vez, grande parte de suas imagens são surrealmente belas. O vasto fundo chapeado de uma nave estelar blindada, deslizando infindavelmente sobre a cabeça. O quadro onírico, visto através de um véu de fumaça e emoldurado por portais concêntricos, de uma garota envolta em branco furtivamente genuflexionando para um robô. Um androide dourado acenando por ajuda em um deserto, junto ao esqueleto de um dinossauro. Um comboio de caças espaciais abrindo suas asas divididas em sequência, como flores venenosas desabrochando. Talvez sua imagem mais icônica sintetize seu gênio para tornar os clichês mais batidos estranhos e novos. Um garoto entediado, preso em uma cidade no meio do nada, olhando para o horizonte, ansiando por coisas melhores, não diferente de Dorothy no Kansas empoeirado ou dos adolescentes em Modesto, observando o pôr do sol de uma estrela dupla. E essas imagens evocativas do Guerra nas Estrelas original realmente são uma parte do que, em termos de decupagem, né, de filmagem, estabelece uma certa singularidade dele, assim. Eu acho que um bocado disso se perdeu com o tempo. E é isso aí, meus caros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa análise do Star Wars. Se vocês gostaram, assinem o canal, deem aquela curtida, por favor. Deixem seu comentário do que você achou, do que foi discutido. Dá uma olhada no texto, vou deixar o link aí na descrição do texto original, publicado no New York Times. E eu volto em um próximo vídeo falando de cinema logo mais. Até mais, obrigado pela audiência.